Graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo e hoje nós vamos trabalhar o tema a batalha na mente, que é crucial para a nossa vida, nós entendermos sobre essa batalha, que é que nós convivemos com ela todos os dias. Então, em primeiro lugar, gostaria que você entendesse que a Bíblia ela nos fala que nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Ou seja, nós somos né? Assim como Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós também somos corpo, alma, ou melhor, espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. Ou seja, o meu espírito é aquela parte que comunica com Deus, é onde o Espírito Santo habita. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo ele vem habitar no nosso espírito. Então, ele vivifica o nosso espírito. Em Efésios 2, versículo 1, a partir do versículo 1, fala que ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecado. Ou seja, eu aceitei Jesus, o Espírito Santo ele vem habitar no meu espírito. As faculdades do espírito é fé e consciência. A partir do momento que eu aceito Jesus, no mundo espiritual, tudo se fez novo, na esfera do espírito. Meu nome foi escrito no livro da vida, eu passei a ser uma cidadã dos céus. Porém, a minha alma ela não nasce de novo. E eu tenho uma alma, não é isso? E essa guerra entre quem manda, antes de nós nascermos de novo, o nosso espírito ele estava como? Ele estava em estado de morte. Quantas vezes nós falamos, né? Fulano está morto espiritualmente. Por quê? Porque ele ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador. E para o Espírito Santo vivificar o espírito nosso, é necessário que nós aceitemos Jesus como nosso Salvador. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, então o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito. Então ele traz vida para o nosso espírito. Por isso que Efésios 2 fala que ele nos vivificou estando nós mortos. O que estava morto? O meu espírito. Porque a minha alma e meu corpo não. Então, o que é a alma? A alma é o sentimento, a vontade, o querer, o raciocínio, a inteligência. Tudo isso é na área da alma. Alma. Quais que é as faculdades da alma? São essas, emoções, sentimento, vontade, querer, desejo. Tudo isso aí é alma. São faculdades da alma. A faculdade do espírito é fé e consciência. A partir do momento que eu aceito Jesus, eu tomo consciência do mundo espiritual e eu passo a exercitar a minha fé. E o corpo é simplesmente a matéria. O corpo a faculdade dele é o tato, né? O paladar, a visão, o olfato, a audição. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dessa batalha entre a alma e o espírito. Antes de nós aceitarmos Jesus, o espírito, então, ele estava em estado de morte. Então, o que aconteceu? A alma, ela comandava sozinha. Não é isso? Quando a gente fala, não, fulano está morto espiritualmente, ainda não aceitou Jesus, você vê que ele faz todo tipo de atrocidade que for, e a consciência dele nem pesa, porque para ele não tem aquela consciência de mundo espiritual, de pecado muitas das vezes. Então o que acontece? A minha alma ela mandava sozinha. Então como ela comandava sozinha, quando eu aceito Jesus e o meu espírito nasce de novo, ele agora é ele que tem que comandar. Por isso a gente fala, fulano é espiritual, fulano é carnal. Espiritual é aquele que obedece o espírito, carnal é aquele que obedece a carne. A carne, aí nós vamos, quando a Bíblia fala de carne, ela está falando de alma. Porque a carne em si tirou a alma e o espírito, o corpo, logicamente, o corpo ele morre. E logo ele tem que ser enterrado. Então, muitas das vezes o termo carne na Bíblia está se referindo à alma. Ok? Então, vou ler um versículo que está aqui em Romanos 12, 1 e 2, que fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas o que é culto racional? É com entendimento. Culto racional é aquele culto em que eu estou ali, mas eu estou entendendo o que está acontecendo. Eu sei tudo, até mesmo o que eu digo amém, porque amém quer dizer concordar. E o que dois concordam na terra é concordado nos céus. Então, por isso, Deus me fez inteligente. Então, eu tenho que oferecer a Deus um culto racional. Racional. E para que isso aconteça? Aí fala no verso 2,
e não sedes conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para eu apresentar o corpo em sacrifício santo, viver agradável a Deus, eu tenho que transformar minha mente e deixar ela ser governada por quem? Pelo meu espírito. Porque de outra forma, eu não vou conseguir apresentar o meu corpo em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Porque o que agrada a Deus é aquilo que vem do espírito e não da alma. Porque a nossa alma, ela quer as coisas desse mundo. Ou seja, quer a nossa carne. Até a nossa vontade mesmo, os nossos desejos, muitas das vezes não são os desejos de Deus. Para nós fazermos a vontade de Deus, muitas das vezes nós temos que falar igual Jesus, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso aí é submeter o corpo ao espírito e não à carne ou à alma. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. A nossa mente, então, a sede da nossa alma, ela é a nossa mente. Por isso que ele fala, aqui ele fala, né? E transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a mente, a sede da minha mente, a sede da minha alma é a minha mente. Você pode ver que tudo que acontece, ele passa pelo seu cérebro. Ele passa por tudo começa com um pensamento. Lá em Provérbios 23, versículo 7, a parte A do versículo diz assim: assim como imaginou na sua alma, ele é. Assim como ele pensou na sua alma, ele é. Ou seja, tudo aquilo que ele deixou entrar dentro dele vai ser o que vai sair. Entendeu? Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele capta tudo. Tudo começa nessa esfera do pensamento e tudo fica arquivado. É como tem um computador, não tem a memória RAM? Memória RAM é registro automático da memória. Então, dentro desses arquivos, então isso é um registro automático, ou seja, vários arquivos que estão dentro do nosso cérebro. E dentro desses arquivos existem a janela light. O que é uma janela light? Light quer dizer luz. É uma janela que me ilumina a minha vida. É a janela onde fica arquivado as alegrias, aonde fica arquivado a paz, a serenidade, a autoestima, os elogios, as coisas boas, vamos dizer assim. Fica arquivado nessa janela light. Porém, também tem uma janela chamada killer. Killer quer dizer o quê? Assassina. Eu estou falando de chamadas, irmão, eu estou usando aquilo que o psicólogo, né, Augusto Cury, fala. Ele separa essas partes da memória como janelas. Então, fica mais fácil para nós entendermos. Então, eu acho esse raciocínio dele bem simples para a gente entender. Então, tem a janela, uma parte que fica no arquivo do nosso cérebro, que nós vamos chamar de janela light, que são as alegrias, que são a serenidade, que são a paz, que são as coisas boas da sua vida. E a killer é uma janela assassina. É aonde se registra o que? Os traumas, rejeições, os desafetos, os pensamentos destrutivos, as preocupações, os estresses, tudo fica registrado nessa janela killer, ou seja, janela assassina. E também tem uma janela que é a janela neutra. O que é uma janela neutra? Uma janela neutra é uma janela que não tem arquivo, é um arquivo que não tem nenhum cunho emocional. Por exemplo, uma janela assim onde você guarda números. Não tem nada de emoção em guardar número. O endereço, isso também não tem nada de emoção. Entendeu? Então, são janelas neutras. Que nem é boa nem é ruim, é neutra. Tá lá, é um conhecimento que está guardado de alguma coisa que não te traz nenhum cunho emocional. Ok? E o que acontece? Pensa comigo. No mesmo dia, você recebe uma notícia. Você recebe um elogio. Vamos pôr assim. No mesmo dia que você recebe um elogio, você recebe também uma crítica. O que você vai guardar? O que você vai guardar mais dentro de você? A crítica ou o elogio? Você pode receber até 10 elogios, mas se você receber uma crítica destrutiva, no final do dia, o que vai estar batendo na sua mente é a crítica destrutiva. Porque a janela
killer, a assassina, ela quer dominar, ela quer estar tomando conta da sua área, da sua esfera emocional. Então é isso que nós temos que aprender. Olha aqui que fala Tiago 4, versículo 1, fala assim: de onde vêm as guerras, pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Ou seja, essa guerra é entre nós mesmos. De onde vêm as pelejas, as guerras? De dentro de nós. De dentro de nós. Ele está falando isso. Dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. E o Tiago, ó, pra você ver, o 13. Só voltando aqui um pouquinho. 1:13 fala assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, é a nossa alma, é a nossa janela killer, tentando nos sabotar o tempo inteiro. O tempo inteiro essa janela vai tentar te sabotar. É igual eu acabei de dizer para você. Você pode receber 10 elogios. Aí você recebeu a crítica, a janela light está lá, tentando fazer você lembrar do elogio. Mas a janela killer, ela entra em ação e você sabe o que ela faz? Ela fecha o seu circuito de memória. Ela fecha o seu circuito de raciocínio e você não consegue raciocinar. E aí, você não consegue raciocinar e aquela crítica destrutiva, ela fala mais alto do que 10 elogios, porque essa janela tá fechando o seu círculo, esse circuito da memória, aonde a pessoa consegue raciocinar. Deixa eu te dar um exemplo. Pedro negou Jesus. E ele nega Jesus e a partir do momento ele vem sobre ele um espírito de culpa. Porque o diabo ele tem uma estratégia. Primeiro ele nos tenta para nós pecarmos. Depois ele nos acusa porque nós pecamos. Então o que acontece? Com a culpa vem uma autopunição. Porque ele pensa assim, eu errei, então eu sou culpado, então eu mereço sofrer. Vamos se dizer assim. Então, a culpa, ela leva à autopunição. E a autopunição, no caso de Pedro, ele falou assim, eu não sou digno mais de ser pescador de homens. Aí, quando você lê lá em João 21, do 1 ao 3, ele fala, vou pescar, e ele volta para a pesca, para pescar peixe. Ele volta para o mar para pescar peixe, sendo que Jesus já tinha dito para ele que faria dele pescador de homem. Mas ele achou assim, eu não sou digno. É a autopunição que vem com a culpa. E muitas das vezes, isso não é porque você não é capaz. Você é capaz, mas você está, o seu circuito de memória, o seu circuito, né, de raciocínio, ele fecha. Outro exemplo que você pode pegar, Elias. Você pensa assim, poxa, Elias, ele, se você ver, né, tá lá em 2 Reis, 1 Reis 16, a partir do 16 ali até o 19, mais ou menos. Ele trava uma guerra terrível lá com os profetas de Baal, 450 profetas de Baal. Aí Jezabel manda falar para ele, a multidão, né? Se você ler, se você não conhece a história, vai lá e lê 1 Reis, a partir do versículo 16. E aí, o que você vai, a partir do capítulo 16 até o capítulo 19. Aí, o que acontece? Elias vai e vence os 400 profetas de Baal, acaba com a idolatria em Israel. Aí Jezabel manda um recado para ele que ele ia morrer assim como matou os profetas de Baal. Ele enfrentou 450 profetas e ele foge por causa de uma mulher e pede a morte. Ou seja, Elias, a janela light, né, falou tão alto que ele não pensou em tudo aquilo que tinha acontecido. Antes ele tinha ressuscitado o filho lá da viúva de Sarepta. Antes ele tinha dito que não choveria 3 anos e meio sobre a terra e não choveu. Antes dela mandar esse aviso, ele viu como Deus respondeu a ele com fogo ali no Monte Carmelo. E agora, diante de uma ameaça de morte, o circuito de memória dele fecha, a janela killer começa e ele foge
por causa de uma ameaça de morte. O que era uma ameaça de morte diante de tudo aquilo que Deus já tinha feito através da vida dele? Então, nós temos que entender que nós temos que lutar contra essas situações. Vou te dar só mais um exemplo. Fobia social. Muitas vezes, essa fobia social, ela começa na infância. A criança vai apresentar um trabalho na escola. Aí todo mundo ri dela. Ri porque ela não conseguiu apresentar direito, porque ela falou alguma palavra errada. E a criança é assim mesmo, um vai rir do outro. Aí o que acontece? Aquilo vai para a janela assassina lá, para a janela killer. Quando ela vira já adulta, ela vai apresentar um trabalho na faculdade, dá um branco. A pessoa não consegue, ela treme tanto, porque aquele circuito de memória dela é fechado, ela não consegue raciocinar. Às vezes ela estudou para a prova, ela estudou para o trabalho, ela sabe o trabalho todinho de cor, mas na hora de apresentar diante da classe ela não consegue. Por quê? Por causa daquele trauma que ficou lá da infância e essa janela vem usando isso aí. Ela se abre nesse momento crucial para que a pessoa ela tenha essa situação. Mas qual é a solução? A solução que o Espírito Santo faz é que nós temos que transformar a nossa mente. Só com essa transformação da mente é que nós vamos conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que está lá em Romanos 12, 2. Certo? Mas como eu faço isso? Vamos lá em 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. Fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, porque as armas da nossa milícia não são carnais, nós não estamos lutando contra pessoas, nós estamos lutando contra nós mesmos, nós estamos lutando contra a nossa mente. Satanás está tirando proveito dessa situação que aconteceu de Pedro, ele tirou proveito, né, dessa criança que eu acabei de dar o exemplo, que na infância foi ridicularizada, quando é adulto não consegue falar em público. Então ele tira proveito, porque ele sabe dessas coisas. Não é que ele lê pensamento, não, que não lê, não. Mas ele sabe do que aconteceu. E aí, o que acontece? Aí, o que está falando? Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Irmão, fortaleza, ela pode começar até mesmo dentro do útero. Uma mãe que tenta um aborto, Satanás tira proveito, pode ter certeza. Rejeição, às vezes não queria criança, não queria gravidez naquele momento, ou a rejeição pelo sexo, às vezes queria um menino, vem uma menina, e aí no útero a criança sente que, ela é uma menina, ele quer um menino, se eu for um menino eu vou ser mais amado, aí depois vira, né, homossexual por causa disso, porque Satanás ele vai tirar proveito daquilo que nós dermos para ele. Então, o que eu quero te dizer é nós que armamos o inimigo contra nós. Ele só pode atuar dentro daquilo que eu dou para ele, através do meu pecado. Ele só pode entrar na terra quando Adão pecou. Enquanto Adão e Eva não pecaram, ele não pôde entrar. Né? E mesmo assim, ele entrou, né, como um ladrão, roubando. Mas ele entrou, porque através do pecado que ele entrou. Então, ele só pode entrar na nossa vida através do pecado. Então, o que acontece? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, essa fortaleza como se constrói a fortaleza? Uma fortaleza ela vai sendo construída aos poucos. É tijolo por tijolo por tijolo, até que aquilo vira uma fortaleza. Vira uma coisa que você invencível. Depressão. A pessoa começa muitas das vezes com um sentimento de tristeza por alguma coisa. De repente, aquilo vai se tornando tão sério, tão grave na vida da pessoa e vai ocasionando outros problemas, até chegar um momento em que ela pensa que ela quer morrer, porque uma pessoa que está depressiva, ela quer morrer. Mas por quê? Aonde que começou? Aí você tem que ir lá ver aonde que começou. Porque ninguém fica, hoje eu estou alegre, hoje eu estou bem resolvida, amanhã eu estou triste e caída. Não é assim. Fortaleza, então, ela vai sendo gerada na nossa mente, tijolinho por tijolinho. Um tijolinho daqui de rejeição, um tijolinho ali, que muitas das vezes é uma palavra maldita que a mãe fala, você é um burro, você não vai dar nada. Vai um tijolinho que vai ficando ali. Um tijolinho ali
de uma crítica que você não conseguiu dissolver e foi ficando na mente, criou fortaleza. Então o Senhor está falando que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E aí ele vai mais além, destruindo o argumento, toda altivez se levanta conhecimento de Cristo. Algumas Bíblias dizem destruindo todo sofisma. Sabe o que é sofisma, irmãos? Sofisma são raciocínio com intenção de engano. Sabe pensamentos enganosos? Você já parou para pensar assim? Eu minto, mas o que tem? Uma mentirinha de vez em quando não tem problema, não? É uma invejinha santa. Irmãos, não tem inveja santa, né? É uma invejinha santa. Então, a gente começa a justificar o nosso pecado. Aí já é um sofisma, é um pensamento enganoso que é criado na nossa mente para nos enganar. Pensamento enganoso. Eu não consigo. Consegue sim, porque Deus te fez capaz. Então, ele está falando que nós precisamos levar todo pensamento. Aí ele fala assim, como que eu venço isso? Levanto cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Como que eu levo um pensamento à obediência de Cristo? A obediência de Cristo é como que Cristo pensa. Por exemplo, Cristo pensa que você não pode nada? Não. Porque como que eu sei que Cristo pensa? Porque a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala, eu é que sei os pensamentos que tenho de ti, pensamentos de paz e não de guerra, para te dar o fim que mereceis. Irmãos, olha, pensamentos bons que Deus tem de nós. A palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus fala que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então, a palavra de Deus, ela nos leva a entender quem que nós somos. Então, quando vem o pensamento destrutivo, eu preciso usar o quê? Qual que é a arma que eu tenho? A arma que eu tenho é a espada do Espírito. Espada do Espírito é a arma, é a palavra de Deus, que tanto eu ataco como eu me defendo com ela. Então, é a palavra de Deus. Então, eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso conhecer para não ser enganada pelo inimigo. Ele pode falar para mim assim, você não vai conseguir passar nessa prova. Eu posso dizer, o Espírito Santo que me ajuda nas minhas fraquezas. E Ele é Deus. O Espírito Santo me guia a toda a verdade. Você estudou para a prova? Sim, o Espírito Santo vai te fazer lembrar, porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo nos fala lembrar tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. E não é só da Bíblia, não. Se você estudou para uma prova, você pode ter certeza que o Espírito Santo ele vai te fazer lembrar. Se você colocar isso na sua mente, que você é capaz, que você é inteligente, que você pode todas as coisas, que você é mais do que vencedor. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Que nós temos que pegar esses pensamentos destrutivos, essas fortalezas que foram criadas na nossa mente, às vezes desde a infância, que foram criadas, e precisamos pegar esses pensamentos, destruir e levar todo pensamento à obediência de Cristo. Todo pensamento à obediência de Cristo. A nossa mente já tem que ser levada à obediência de Cristo. Às vezes as pessoas falam comigo, irmã, nossa, eu tô com uns pensamentos ruins na minha mente. Irmão, pensamento ruim passa na mente de todo mundo. Todo mundo tem pensamento ruim. Cabe a você, se você vai alimentar esse pensamento ou se você vai abortar esse pensamento. Então, você precisa abortar esse pensamento ruim de que você não pode, que você não é capaz, que você não dá conta. Esses pensamentos, eles precisam ser abortados. Você está me entendendo? E tem que ser levado ao conhecimento de Cristo. O que é o conhecimento de Cristo? Que você é filhinho, você é amado do Pai. O Senhor te chama não de filhinho, filhinhos amados. Imagina, amado por Deus, um Deus perfeito. Às vezes você tem uma dificuldade de enxergar isso, porque talvez você está associando a imagem de Deus à imagem do seu Pai da Terra, mas a sua origem não é do Pai da Terra, não, a sua origem é do Pai do Céu, porque você é eterno, você é espírito. Você não é corpo, você é espírito. Irmãos, e é isso aí que eu quero dizer para vocês. O Salmo 139, se você puder ler, a partir do verso 12, fala que Deus, Ele nos viu quando nós éramos uma massa informe dentro do ventre da nossa mãe.
e que ele ia escrevendo a nossa história no seu livro, quando nenhuma dela ainda existia, quando nenhum dia ainda existia, já estava escrevendo a nossa história. Agora, e lá fala assim, quão grandes são os teus pensamentos, ó Deus. Então, imagina os sonhos que Deus sonhou para você. Sonhos maravilhosos, porque nós que somos pais, sonhamos o melhor para os nossos filhos, nós somos imperfeitos, sonhamos o melhor. Imagina um Deus perfeito sonhando com você, sonhando para te dar o melhor. Então, não deixe a sua mente te destruir. Não deixe a sua mente te destruir. Destrua. Quando essa janela killer quiser se interpor, lembra quem você é em Deus. Lembra quem você é em Deus. Para isso, conheça um pouquinho a palavra. Conheça quem você é em Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. E a arma que nós temos para usar é essa palavra. Que Deus te abençoe. Espero ter esclarecido alguma coisa para você, que você possa entender um pouquinho dessa questão da mente, daqui vai ter, nós vivemos essa guerra entre alma e espírito o tempo inteiro, que você possa entender e logo, né, em breve eu farei outro vídeo falando a respeito da alma, dessa batalha da mente. Amém? Fica com Deus e que o Senhor te abençoe grandemente.